Senhor tem falado muito comigo sobre mesas, sobre amizade, né? E desde a minha conversão, Deus tem falado muito comigo sobre mesas. E vocês não imaginam o quanto mesas prejudicam a nossa vida. Mesas prejudicam o propósito de Deus para nossa vida. Porque a partir do momento que a gente se mantém em certas mesas, nós acabamos fazendo escolhas que não eram aquilo que Deus queria para nossa vida. E isso aconteceu também comigo. Eu estive por muito tempo em muitas mesas que não era o propósito de Deus para minha vida, e isso fez com que eu priorizasse outras coisas que Deus não queria para aquele momento. Isso foi me afastando do propósito dele. Então, por isso que hoje estou retornando com devocionais, com palavra de direcionamento de Deus, porque foi o que mudou minha vida e é o que vai mudar a vida de cada um que está aqui. Porque a partir do momento que a gente recebe palavra de sabedoria, nós fazemos escolhas melhores. E isso aconteceu com a minha vida. A partir do momento que eu voltei para Cristo, deve ter mais ou menos 2 anos, tudo mudou na minha vida. Então, Deus é o único que vai dar o direcionamento que você precisa. Deus é o único que vai te ouvir, te responder com verdade. Porque o inimigo, ele pode até te responder, porque ele tem poder sobre esse mundo. Mas o único que vai te responder com verdade é Cristo. Porque ele é a palavra, ele é a vida, ele é a verdade. Então, tudo que você perguntar a ele, vai te responder. Mas talvez não seja o que você tanto quer, tanto aceita. Então, por isso que a gente precisa buscar esse relacionamento com Deus pra gente conseguir ouvir a ele e conseguir ouvir a verdade dele e seguir a verdade dele. Porque você tem a liberdade de fazer suas próprias escolhas. As consequências dessas escolhas. E quando você não tem a Cristo, essas escolhas são as piores. Então, desde a minha conversão, o Senhor tem falado muito comigo sobre mesas, né? O que eu faço quando eu me assento nessas mesas? Quais palavras são liberadas quando você senta nessa mesa? Pode estar na vida da pessoa para me acrescentar. Eu, esses dias, recebi até um direct falando sobre Isa. Você é tão essencial na vida das pessoas. Isso me faz ter vontade de chorar. Porque é isso que eu quero, sabe? Meu Deus, eu estou chorando, gente. Quem não me conhece ainda, bem-vindo. Eu sou chorona. E eu só quero entrar na vida das pessoas para isso, sabe? Para acrescentar na vida delas. E hoje retornar com esse propósito, né, de voltar com os devocionais, porque eu tava com os devocionais, mas depois eu tava sem saber se era isso, se não era, porque eu queria estar cumprindo um propósito ali, e Deus foi me direcionando, né? Então, ele tem me falado muito sobre essas mesas. E hoje, você precisa alinhar a sua vida. Você precisa sentar em mesas que vão te dar propósito. Em mesas que vão te levar ao direcionamento de Deus para a sua vida. E eu, quando eu estava no mundo, eu não estava conseguindo ter esse direcionamento. Eu não estava sentando em mesas que me levariam para algo que Deus quer para minha vida. E quais palavras estão sendo liberadas nessa mesa, né? Então, a mesa é muito importante porque palavras são liberadas e palavras têm poder. Tanto que Jesus aí conseguiu secar uma figueira só com a palavra. Então, você está em mesas que liberam palavras de julgamento, palavras de maldição. Isso vai influenciar na sua vida. Você acha que é bobagem, mas não é. Quais alimentos eu estou disponibilizando nessa mesa, né? Então, os alimentos, o que são esses alimentos? São aquilo que nutre o espírito ou a carne. Então, o que você está disponibilizando nessas mesas que vão alimentar o seu espírito e não a sua carne? O ponto principal tá esse. Se você não está cumprindo o propósito de Deus na sua vida, se sua vida está paralisada, é porque você está alimentando mais sua carne do que seu espírito. Porque a partir do momento que você alimenta seu espírito, ele vai começar a estar alinhado à palavra de Deus, aquilo que Deus tem para sua vida. Então, você não pode continuar nessa vida paralisada, essa vida onde você busca as coisas de Deus e não consegue avançar, não consegue ter coisas melhores. Não digo só na questão financeira, na questão
material. Isso também conta. Porque a partir do momento que você está alinhado com Deus, tudo será acrescentado. A palavra dele diz sobre isso. Quando você nutre o seu espírito, você começa a estar alinhado com Deus e, consequentemente, tudo vai ser acrescentado. Então, quando você alimenta a sua carne, você se aproxima mais do inimigo do que de Cristo. Isso faz com que você fique confuso, faz com que você não consiga entender o que é que Deus tem para sua vida, que é o melhor e que é aquilo que realmente Ele quer. E no Salmo 1, bem-aventurado o varão que anda segundo o conselho do... Bem-aventurado o varão que não anda conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, mas se assenta na roda, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, tem uma frase que muitas vezes você já pode ter usado para falar de alguém. Então, qual frase, pense comigo, qual frase você tem usado para tentar diminuir aquilo que você fala do outro? Para não parecer um julgamento, mas um conselho. E tem alguém aqui que já fez isso. E Deus me ministrou isso agora no meu coração. Tem alguém aqui que fez isso. E provavelmente fez hoje. Então, qual frase você usou para falar de alguém? Mas para que aquilo não soe como um julgamento, você usou uma frasezinha antes disso. Ah, não, só um conselho. Ah, não, só uma conversinha. Você pode ter falado, estou falando para o seu bem. Vou comentar com você, mas fica só entre nós. Não quero falar mal, mas isso. Ela fez isso comigo. E porque fez isso, olha como tá a vida dela. Ela sai de noite e de dia. Olha o tipo de roupa que ela tá usando. Não quero falar mal, mas ela tá com uma roupa horrível. Ou então, ela não tá indo mais pra igreja, tá desviada. Eu já ouvi muito isso. E no início, o que me afastou de Cristo foi isso. Porque as pessoas fingiam que não me conheciam na rua, porque eu tava desviada. E no início nem tava, né? E isso me fez também me afastar de Deus, lá no início. Porque eu via só julgamentos. E eu posso te dizer uma coisa? Isso é um atalho para você suavizar a crítica e disfarçar a intenção. Eu vou repetir. Essas frasezinhas que você utiliza antes de julgar qualquer pessoa não é um conselho. Não é uma conversa saudável, uma conversa simples. Mas um atalho para você suavizar a crítica e disfarçar a intenção. Só que eu te digo uma coisa. Em Jeremias diz sobre isso. Que o Senhor fala bem assim... Jeremias 17, deixa eu ver. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Então, se você acha que seu comentário saudável, que é sempre um conselho, nós somos seres espirituais. Pensa comigo, isso Deus ministrou no meu coração. Nós somos seres espirituais. E estar aqui na Terra é só uma passagem. E como eu sou um ser espiritual e minha passagem aqui é muito rápida, o que adianta eu estar aqui só vagando pelo mundo sem aceitar Deus? Sem estar seguindo a palavra dele, sem estar fazendo a vontade dele? Não vai valer. Quando a gente entende que nós somos seres espirituais e que estamos aqui para cumprir um propósito e que isso que vai fazer a gente ficar mais feliz, ficar mais leve, tudo muda. As nossas escolhas mudam. A gente vê que estar no mundo não faz mais sentido. Porque se minha passagem aqui é passageira, eu não posso estar aqui só por nada, só para curtir a vida. É muito vago, muito vago. E por isso que as pessoas se sentem tão vazias. Porque elas não estão cumprindo o propósito de Deus para a vida delas aqui. Sofia, um conselho para quem terminou um relacionamento de 3 anos há 5 dias é você acolher a sua dor primeiro. Porque a gente tem medo de acolher nossa dor. A gente quer fugir dela. E isso não vai ser o suficiente. Eu posso te confirmar. Você precisa acolher. Realmente estou sentindo isso? Realmente vou sentir isso? Eu preciso entender por que isso aconteceu e melhorar. Porque a gente quer culpar sempre o outro, né? Nem sempre é a culpa do outro. Às vezes a culpa sempre vai ser dos dois. Porque faltou de um lado e faltou do outro. É muito fácil a gente acusar o outro. A culpa que a gente terminou foi por conta de você, que você era assim. Só que eu também tenho minhas falhas. Só que a gente tem que entender que a gente precisa acolher nossa dor, mas não morar nela.
A depressão vem porque a gente quer morar na dor. Se você estiver sofrendo, por que sofrer tanto? Porque sofrer vai. É um luto. A perda é um luto. E é um luto vivo. Porque você sabe que a pessoa tá ali vivendo. E você não está mais com ela. Só que a vida precisa continuar. Porque você vai conhecer pessoas melhores. A gente acha que não, mas vai. Talvez não seja no tempo que você quer. Mas vai ser no tempo necessário para que você conheça. Porque quando a gente quer no nosso tempo, vem na hora errada. E normalmente a gente termina aquele relacionamento que não era nem pra ter começado, ou não era nem pra ter... Era pra ter começado no momento certo, não no momento errado. Quando você começa algo no momento errado, você começa algo da forma errada. Então, assim, acolhe a tua dor, mas não mora nela. 1 mês, 15 dias, o tempo necessário. Mas também ficar 5 meses, 1 ano, nessa dor não vai ser o suficiente. Entende? Então, o que eu posso dizer é isso. E depois, o principal, busque a Deus. Ele vai ser a única resposta que você precisa. E a palavra, gente, ela é viva. Então, quando você, na sua dor, no momento de difícil, e nos momentos bons também, você busca ela te revela aquilo que você tanto precisa ouvir. Então, busque a Deus não só em casa, mas na igreja. Porque eu já cheguei aqui fazer live e falar assim, eu não acho necessário ir pra igreja. Mas hoje eu vejo que sim. Porque lá é o corpo de Cristo. Então, quando você vai pra igreja, e é um local profético. Muitas vezes você tá paralisado porque você não tá indo pra igreja. Porque é um local profético. Não é só você ir pra bater carteirinha. É pra você ir ouvir a palavra e receber a profecia. Porque muitas vezes você não recebe... Você não sabe pra onde ir, por que ir, quando ir. Porque você não está no local profético e porque você não está buscando aquele que vai te revelar isso, que é Cristo. E através de nós, seres humanos, nós somos o canal dele. É muito bom, Sofia. É muito importante. É muito importante. E eu já falei isso. E por isso que hoje eu não julgo. Gente, eu não julgo ninguém. Porque eu já estive do lado de que ir pra igreja não é o suficiente. Não é tão importante, mas é. No dia que eu sentei e ouvi que ali é um local profético, eu disse, eu preciso estar. Então, Sofia, acolha a sua dor, mas não more nela. Busque a Cristo na palavra e no corpo dele, que é a igreja. Agora, a palavra vai te revelar aquilo que você precisa. Busca e não para. Porque às vezes a gente quer buscar e a gente para, porque a gente ainda não ouviu a resposta. Só que a resposta não é no nosso tempo, é no tempo dele. Então, mulher linda, maravilhosa, filha de Deus, vai ficar morando numa dor? Não. Não vale a pena. E você vai conhecer uma pessoa incrível. Não fica com esse pensamento de, eu já tenho 30 anos, eu já tenho 25 anos, eu já tenho 40 anos, não vou conhecer ninguém. Isso é uma mentira do inimigo. Porque quando Deus quer, Ele faz, não importa se você tem 60 anos. Muitos aqui tiveram um filho com 120 anos. Então, a idade, gente, ele também fala isso pra mim, eu digo, meu Deus, daqui a pouco chega os 30. Só que logo vem o Senhor e fala, 18, misericórdia, muito nova. Aí o Senhor vem e diz, não é a sua idade que vai dizer que você não vai encontrar ou não. É as suas escolhas. E a primeira delas tem que ser eu. E o resto vai ser acrescentado. Deus, estou aqui neste momento, Senhor, para te pedir pela vida de Ana Clara. Que tu possa se fazer presente na vida dela, que tu possa tirar toda e qualquer dor da vida dela. E se for da tua vontade, meu Pai, que tu possa se revelar para ela, dar o direcionamento que ela precisa, dar as palavras que ela precisa ouvir, meu Deus. Mostrar a tua verdade para a vida dela. Não sei o que ela está passando, mas aquilo que ela estiver passando, meu Deus, se for da tua vontade, que tu possa direcionar aquilo que tu quer para a vida dela. E que, se essa dor for necessária, Senhor, que permaneça, mas que passe no tempo certo. Porque eu sei que nenhuma dor é em vão. Tudo tem um propósito. Para ensinar, para guiar, para aconselhar ou para melhorar como pessoa. Então, estou aqui nesse momento te pedindo, se revele na vida dela. Esquadrinhe o coração dela, Senhor. Tire tudo que não for teu e more na vida dela.
Em nome de Jesus. E diga amém aí pra você receber também. A gente precisa entender, Deus me falou sobre, agora que eu tava orando, ele falou pra mim sobre isso, sobre a dor. Às vezes a gente acha que a dor é do inimigo, mas não é, nem sempre. Que a dificuldade é do inimigo, nem sempre. Infelizmente, nós como seres humanos, nós aprendemos muito na dor. Por isso que muitos buscam a Deus na dor. Infelizmente. Mas Jó passou também pelo momento de dor, e não foi o inimigo. Foi permissão de Deus. Então não bote culpa no inimigo aquilo que é de Deus. Cuidado. E aprenda, para que você possa sair dessa dor vitorioso. Porque quando você não aprende, você tem que permanecer. Assim como muitos permaneceram no deserto. Que vai passar 40 dias, passou 40 anos. Vocês conseguem perceber que tudo está sendo culpa nossa? E é. Você desobedece, você não ouve a Deus. Você permanece em um deserto que vai passar só 40 dias. Só que acaba passando 40 anos porque não aprendeu. Boa tarde, Salvador. Então nós, como seres humanos, nós pecamos muito, falhamos muito. E atrapalhamos Deus muito. A gente não faz com que Deus erre. Não. Mas nós fazemos com que aquilo que era para ser naquele tempo acabe sendo mais à frente. Porque nós não aprendemos. Então, Jeremias fala sobre esse esquadrinhar o coração. E aí você acha que você fazendo mal aí, ninguém tá vendo. O ser humano pode não ver. Mas Deus, ele vê. E muitas vezes ele revela. Então, cuidado. Porque aquilo que você vê, acha que tá escondido, um momento vai ser revelado. E não para te causar mal, mas para mostrar a justiça de Deus. Que ela cai sobre aquele que faz mal. Então não acha que o que você faz em uma mesa vai ficar ali. Por isso que mesa é importante. Mesa salva, mesa direciona, mas mesa também derruba. E pode derrubar você. Infelizmente, porque não é a vontade do Senhor. Mas as suas escolhas fazem com que coisas aconteçam, é a consequência. A consequência de Adão ter pecado ali foi toda uma geração ser influenciada por isso. Então o que você acha que vai cair só sobre você pode cair também sobre sua família. E eu acho que não é isso que você quer. Por isso que mesa é importante. Por isso que mesa, desde minha conversão, Deus tem falado muito comigo. Sobre mesas. Sobre quem eu estou na mesa ali. Com quem eu estou na mesa. E aí eu te pergunto, isso te conforta ou te assusta? Saber que Deus, ele consegue ver o seu coração, a sua intenção. Participe, gente. A palavra hoje tá... Pra mim também, viu? Porque o que eu tô falando aqui, tem hora que eu tô aqui por dentro. Meu Deus, isso não tá vindo de mim, não. Deus vai revelando. E até eu apanho junto. A palavra de Deus nem sempre é de consolo. Às vezes é de chibatada. E uma coisa que é importante é que coração... Deixa eu ver aqui se eu acho aqui. Coração fala sobre mente. Seus pensamentos. E os pensamentos vão falar sobre as emoções. E os elementos ocultos do caráter. Então você acha que você esconde seu caráter, mas não. Seu caráter uma hora vai ser revelado. E pior que isso, de certa forma é pior porque eu digo que você vai fazer com que Deus fique triste com você. Porque quando você tem um caráter ruim, isso faz com que Deus veja
entristeça o coração dele. E fala também sobre a personalidade. Então, o coração e os pensamentos eles vão estar alinhados com a forma que a sua mente e as suas emoções e o seu caráter. Esses são os 3 pontos principais do ser humano. O pensamento que gera a emoção e que gera uma ação. Então, cuidado com o que você pensa, cuidado com a mesa que você senta, cuidado com as palavras liberadas. Porque elas podem ser maldição para a vida do outro, mas também principalmente para a sua vida. Porque tudo aquilo que a gente faz volta pra gente. Não tem pra onde correr. É a consequência da vida. E cuidado para não tentar se convencer que está comentando um fato para amenizar a maldade. E lembra uma coisa, se quem sai da mesa é o próximo a ser comentário, se quem sai da mesa é o próximo que vai ser aquele que vai ser comentado, se você sai, é o próximo a ser o comentário de quem estava comentando. Então, cuidado, porque você acha que está confiando em pessoas ali, e essas pessoas estão falando mal de outras pessoas. Mas se elas falam de mal de outras pessoas, também vai falar uma hora de você. E no provérbio 13:20 vai falar assim: anda com os sábios e será sábio. Por isso que às vezes você... Hoje em dia a gente tá seguindo muitas pessoas, né? Só que quem você tá seguindo? Não sei se vocês viram que esses dias... umas influenciadoras estavam divulgando uma vaga de emprego e que levava pessoas para outro país. E elas não sabiam nem o que era aquilo ali. E ali poderia ser um tráfico humano. Imagina você cair numa dessa, porque você poderia cair. Assim como qualquer outra pessoa. E se não teve gente que caiu? E aí, uma escolha errada, gente, pode influenciar tudo. Pode prejudicar a vida de pessoas inocentes. Porque se você não tivesse dado, se elas não tivessem dado aquelas informações, pessoas não seriam prejudicadas. Então, quando você segue pessoas sábias, você se torna um sábio. Quando você anda com pessoas sábias, você se torna um sábio. Nós estamos na internet querendo ver conteúdos, mas que não estão nos edificando em nada. A gente acaba fazendo coisas que não eram para ser feitas, porque a gente é influenciado. A gente acha que não, mas nós somos. Por isso que nós precisamos seguir a Cristo, porque Ele é o nosso principal influenciador. E a gente vendo o que Ele faz, a gente quer fazer junto, igual. E é esse o propósito dele para nossa vida. Então, se você acha que seguir uma pessoa é uma bobagem, que não vai te influenciar nada, vai. E a palavra dele diz sobre isso. Anda com os sábios e será sábio, mas o companheiro dos tolos serão afligidos. Então, a mesa que você senta é importante. Você está com medo de se posicionar e perder amizades, perder relacionamentos? Mas saiba que a partir do momento que você não se posiciona, você já perdeu. Quando você não se posiciona, você já perdeu aquilo que você não queria perder, se posicionando. Porque quando você não se posiciona, você não dá um limite. E quando aquela pessoa ultrapassa o limite, já perdeu a amizade. Porque a sua admiração por aquela pessoa vai diminuindo. Então, se posicionar em um relacionamento, em uma amizade, é importante. Lembre, não é o que você fala que vai fazer perder a amizade. Ou ganhar. Ou melhor, pode até fazer ganhar.
a amizade. Mas, para manter só a fome e a sede. Como assim a fome e a sede? Como você age diante dessas situações? O que você anseia ao sentar? Então, o que vai fazer você permanecer, a pessoa permanecer na mesa com você, a sua amizade, é a fome e a sede. É o como você age. É o que está por trás de estar naquela mesa com aquelas pessoas. Então, ao se posicionar, você estará dizendo àquelas pessoas que ao sair da mesa, você cuidará do nome delas. Então, quando você se posiciona, você consegue dar limites. E você consegue dizer para o outro que a partir do momento que ela sai daquele ambiente, você vai estar protegendo o nome dela também. Às vezes você fala mal de alguém só para que você faça parte daquele grupinho. Mas quando você sai, você vai ser o próximo. O próximo nome a estar naquela rodinha ali. Então, quando você se posiciona dizendo, eu não vou falar mal de ninguém aqui nesse local, você está dizendo que qualquer um que esteja ali pode confiar em você. E isso acontece naturalmente. Porque se eu vejo uma pessoa em uma roda e todos estão falando mal, eu sei que aquela pessoa também vai falar mal de mim. Só que a partir do momento que ela se posiciona e diz, eu não vou falar mal de ninguém aqui, eu vou poder confiar nela. Inconscientemente eu consigo pensar dessa forma. Cuidado com as mesas, porque não são os dons que faz você permanecer, que faz o outro permanecer. Muitas vezes você senta em mesas pensando que é os dons ali, o que ela vai te proporcionar, que vai fazer você permanecer ou que vai fazer o outro permanecer. E não é. É a fome e a sede. É o alimento que você proporciona ali. É o que você está dando para o outro com palavras, com atitudes, com posicionamento. E a fome e a sede, ela vai trazer sobre o quanto essas pessoas estão sedentas por sua presença. Então, a fome e a sede fala algo que está sedento, algo que precisa muito. E o que vai fazer com que permaneça é o quanto essas pessoas querem você na mesa com elas. Isso vai fazer permanecer. Não está nos dons e talentos. Os dons e talentos podem fazer você assentar à mesa. Mas permanecer não será ela. E os dons e talentos é muito pouco. Comparado ao que você pode ser como pessoa ao outro. A pessoa pode ser a melhor pessoa do mundo na questão de ter talentos, ter coisas para te proporcionar. Mas a partir do momento que essa pessoa pisa na bola com você, aquilo ali não vai ser o suficiente. Por isso que a fome e a sede será aquilo que vai fazer você permanecer. Porque mostra o quanto aquelas pessoas querem você ali por perto. Ter fome e sede diz muito sobre os desejos do coração estarem alinhados. Então, quando a gente senta na mesa, nós estamos sedentos, com fome daquilo ali. E isso vai mostrar o desejo do coração. E vai estar alinhado. Quando você senta na mesa, você está alinhado com outra pessoa. Você está aqui comigo. Você está alinhado comigo. Eu posso não estar te vendo. Mas eu sei que tem pessoas aqui. E que está em uma mesa comigo. De qualquer forma, a gente está numa mesa aqui. Pode ser uma mesa imaginária, mas é uma mesa. Eu estou conversando com você. Você está conversando comigo. E a gente precisa estar alinhado. Por isso que se cria uma amizade. Porque nossos corações estão alinhados. Nossos interesses estão alinhados. O nosso propósito está alinhado. Eu com o propósito de passar a palavra de Deus. E você com o propósito de se tornar uma pessoa melhor. Por isso que você para e ouve. Para você poder refletir e fazer aquilo que vai fazer com que você se torne uma pessoa melhor.
Porque nós queremos nos tornar uma pessoa melhor. Por isso que a gente trabalha, por isso que a gente cria relacionamentos, para que a gente possa avançar. Nós nunca entramos em uma amizade, em um relacionamento querendo retroceder, a gente quer avançar. E muitas vezes avançar com o outro. Então, essa pessoa vai estar sedenta pela sua presença. O quanto estão sedentos pela presença de Cristo. Então, qual sede dessas pessoas? Ter fome e sede diz muito sobre a vida do coração. Por isso, cuidado com a mesa e não buscar os dons e talentos, mas a fome e a sede de quem está sentado. Por isso, cuidado com a mesa. E não busque os dons e talentos, mas a fome e a sede de quem está sentado nessa mesa. E aí vem o ponto principal. Se for necessário, entregue tudo a Deus. Ah, mas eu vou perder, mas eu vou ficar sem ninguém. Entregue. Se for para ficar sem amizade, fique. Se for para ficar sem relacionamento, fique. Aí você pode dizer assim, ele está me levando a entregar muitas coisas e ninguém vai entender. Tô entregando tudo. E as pessoas vão me julgar, ninguém vai me entender. Mas eu vim aqui te lembrar hoje. Entregar não é para ser entendido. A entrega não é para ser entendido. Não é para ser entendida. Mas sim ser aceita por quem te pediu. Então, quando Deus te pede para entregar algo, entregue. Não busque com que as pessoas te entendam. Porque elas não vão te entender. Então, entrega aquilo que ele te pediu. Então, não busque ser entendida, mas sim ser aceita por quem te pediu. O importante é Deus aceitar a sua entrega. E que ela seja de todo o coração, de toda a verdade. E nós sabemos quando Deus fala com a gente. E quando a entrega é verdadeira. Para finalizar, tem a Provérbios, né? Que é 3 e 5. Confia no Senhor de todo o coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Confia no Senhor de todo o coração e não te estribes no teu próprio entendimento. E o Salmos 37, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo vai fazer. Então, quando você entrega, tudo ele vai fazer. Só que você precisa entregar. O que está faltando na sua vida é entregar. Entregar aquilo que ele te pediu. Sem buscar com que as pessoas entendam. Porque ninguém vai entender. O importante não é as pessoas entenderem a sua entrega. Entender o que você está fazendo. Mas Deus vai aceitar essa sua entrega. Só. Enfim. A mesa é isso aqui tudo. Não é tão insignificante como você pensa. A mesa é mais importante do que você imagina. Ela vai te levar a locais que você nunca imaginou. Por isso que essa amizade aí que você tá, e que sua mãe às vezes até fala, deixa essa amizade, deixa essa amizade. Você sente deixar essa amizade, mas não consegue, com medo de perder. Só que, como eu disse, você já perde a partir do momento que você não se posiciona. A partir do momento que você não faz a escolha de deixar essa amizade, você já tá perdendo ela. Então mude os seus relacionamentos. Se for preciso, saia desse relacionamento tóxico. Se posicione, sente na mesa certa. E você vai ver tudo mudar. Mas precisa da sua ação, precisa da sua escolha, da sua ação. Precisa partir de você. Porque assim, Deus ele só age. A gente precisa entender isso. Deus ele só age quando a gente permite. Se você quer ficar em outras religiões, quer seguir outros deuses, para Deus tá tranquilo. Por isso que eu não julgo ninguém, gente. De outras religiões. Minha verdade é Cristo. Se a dela não é, paciência. Eu apenas me afasto. Eu apenas vejo que aquilo ali não faz sentido pra mim. E eu saio da mesa. Porque se não for pra mim estar em mesas que vão fazer
eu avançar, eu não quero estar. E a gente precisa entender isso. Vai ser a chave virada. Eu vou finalizar aqui agora. Deus possa abençoar a vida de vocês. Deus possa dar o direcionamento que vocês precisam. E eu espero que o que eu falei aqui tenha feito você refletir um pouco. Porque, como eu disse, eu não tô aqui por nada. Eu tô aqui pra cumprir o propósito de Deus. E esse propósito é fazer você também buscar o melhor pra você. Que é isso que Deus quer e é isso que você também quer. Então, se é isso que você quer, faz as escolhas certas. Entre no relacionamento certo, na amizade certa. Sente na mesa certa. Porque o que falta na sua vida, pra sua vida avançar é isso. Concorda? Ou discordam? Conversem. Não fiquem quietos. Sim, eu ia terminar de ler esse provérbio aqui. Vou toda live eu vou terminar de ler vou finalizar lendo esse provérbios. Deixa eu ver se isso aqui. O convite à exortação da sabedoria. A suprema sabedoria, antissonantemente, clama de fora. Pelas ruas levanta sua voz. Nas encruzilhadas, no meio dos tumultos, clama. Às entradas das portas e na cidade prefere as suas palavras. Até quando os nécios amareis a necessidade, e vós, escarnecedores, desejareis o escárnio, e vós, loucos, aborrecereis o conhecimento. Convertei-vos pela minha repreensão. Eis que abundantemente derramarei sobre vós meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Então, Deus também aqui nos chama para essa sabedoria nele, né? Então, enquanto você estiver aí perdido, você não vai conseguir entender as palavras dele. Mas porque clamei e vós recusaste, porque estendi a minha mão e não houve quem desse atenção. Antes rejeitaste todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão. Também eu me rirei na vossa perdição e zombarei, vindo a vosso temor. Vindo como assolação o vosso temor e vindo a vossa perdição como tormenta. Sobrevindo-vos aperto e angústia. Então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. Imagina você ir buscar Deus de madrugada e você não conseguir achar Ele. Ter só o silêncio de Deus. Não é bom não, viu? Porquanto aborrecerão o conhecimento e não preferirão o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho. Isso assusta ou consola? Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, não comerão do fruto do meu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Isso não é bom, né? Porque nós não fazemos boas escolhas por si próprio. Só através de Cristo. Por isso que as pessoas estão tão perdidas. Porque o desvio dos simples os matará, e a prosperidade dos loucos o destruirá. Mas o que me der ouvido habitará seguramente e estará descansado do temor do mal. É isso. Para muitos isso vai ser algo doloroso. E para poucos, porque poucos seguem a Cristo. E para poucos será um consolo. Porque você sabe que você vai comer do fruto que vai te alimentar para te dar força e direcionamento certo.
Então, não alimente sua carne, alimente seu espírito. Certo? Jesus possa abençoar a vida de vocês. Vou me ausentando aqui agora. E amanhã não sei se eu vou conseguir entrar. Talvez eu consiga só... Acho que eu vou tentar 5 horas da manhã, né? Hoje eu tentei e não consegui. Mas enfim. Deus possa abençoar a vida de vocês. Beijo. Até a próxima. Talvez eu possa entrar mais tarde, talvez não. Vamos ver o caminhar das coisas. Beijo.